Olá pessoal, eu sou Cintia Fit, nutricionista, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o 21º item que compõe o processo de atendimento aqui do consultório, que é composto por 24 itens. E esse 21º item, ele se chama Educação Alimentar. E como é que a gente aplica essa educação alimentar dentro do processo de atendimento aqui do consultório? Então, quando o paciente chega aqui no consultório, nós traçamos então o planejamento dele e inicialmente, junto com o primeiro planejamento do paciente, nós já começamos a introduzir a educação alimentar para explicar para o paciente o porquê que a gente está usando tal alimento, por que reduzir a quantidade de algum outro alimento. Então tudo a gente vai explicando, né? A gente vai usando então as ferramentas da educação alimentar nutricional para poder explicar para o paciente porquê de cada situação. Mas isso a gente não explica de uma maneira maçante, uma maneira chata, né? A gente usa através de materiais didáticos que muitas vezes são desenvolvidos por nós aqui no consultório e especificamente para cada caso. Então, por exemplo, a gente tem o jogo de colheres aqui, né? Que no atendimento inicial, ela é muito importante porque muitas pessoas têm dificuldade de descrever o tamanho da colher, qual é o nome da colher que usou, então tem dificuldade de distinguir principalmente a colher de arroz com a colher de servir, né? Então a gente tem o jogo de colheres para exemplificar qual é o tamanho da colher que a gente está falando ou qual é o que o paciente está falando, né? E dentre outros materiais que conforme vai progredindo o planejamento, a gente vai personalizando esses materiais. Desenvolvendo também os materiais aqui dentro do consultório, né? Criando mesmo os materiais. Então, dentro desse planejamento alimentar, a gente faz um acompanhamento, né? E esse acompanhamento, ele pode ser de 40 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende de cada caso, da escolha do paciente também e da necessidade de cada paciente. Mas sendo de 40 dias ou de 1 ano, todo o acompanhamento tem começo, meio e fim, tendo como fim o desfecho de alta. E quando tem o desfecho, né, do acompanhamento, o que a gente tem, o que a gente pretende com a educação alimentar? Que quando o paciente tem essa alta do acompanhamento, ele não só atinge o seu objetivo naquele momento, mas que também ele consiga levar isso para o resto da sua vida, né? Através das escolhas. Então, ensinar o paciente a escolher melhor e dar autonomia para que ele caminhe sozinho e sabendo fazer escolhas mais assertivas, esse é o principal, né, objetivo da educação alimentar e nutricional. E nós não estamos falando aqui de criança, nós estamos falando de adultos mesmo, né? Que muitas vezes têm essa dificuldade de entendimento do que fazer e por que fazer aquela escolha, né? Então, muitas vezes a gente vai trocar algum alimento por outro e quando a gente explica o porquê daquela situação, fica muito mais fácil do paciente cumprir o planejamento, porque a partir do momento que ele tem um entendimento daquele alimento, do benefício daquele alimento, ou ao contrário também, fica muito mais fácil dele entender o que está se passando com ele e porquê da importância daquela situação que a gente está colocando para ele. Então, através da educação alimentar e nutricional, a gente tem o objetivo de tornar o paciente independente para fazer escolhas mais assertivas depois que ele tiver alta